e uma prova presencial. Acabou. Pode até ser bom, né? Porque o que eu tive de professor mala na minha faculdade presencial não tá nos... Se você tiver alguma dúvida pontual sobre a prova, você não tem pra quem perguntar. O problema é seu. Fala galera, meu nome é Gabriel Silva, você está no canal Inutilidade Matemática e hoje eu vim aqui rapidinho para contar para vocês a minha humilde opinião sobre a diferença entre uma faculdade presencial e uma faculdade à distância. Eu me formei em Engenharia de Produção, uma faculdade presencial pública aqui de Macaé, e não gostei muito porque eu sou mais da área dos números e da álgebra. Acho que Engenharia de Produção envolve muito tema de administração, estratégia de comunicação, um monte de coisa. Eu acabei não gostando do curso porque é muito generalista. Eu acho que você vê muita coisa, mas no final você acaba não vendo nada. Então agora eu estou fazendo licenciatura em matemática pela faculdade pública aqui que tem no estado do Rio de Janeiro, que é o consórcio CCEG, CEDERJ, mas no final o diploma sai como UF, Universidade Federal Fluminense. Primeiro de tudo, uma diferença bem grande que você consegue destacar, o menor contato com os professores. Realmente à distância você conhece muito pouco. Por um lado pode até ser bom, né? Porque o que eu tive de professor mala na minha faculdade presencial não tá no gibi. Tendo menos contato com esses professores, acaba que o desenrolo é muito mais difícil. A prova é uma correção muito mais, digamos assim, fria e calculista, né? Você não tem contato, você não tem amizade, digamos assim, com o professor. Ele não sabe que você se esforça, que você estuda. Então fica muito mais difícil desenrolar no sentido assim, eu reprovei por 2 décimos. Né? O professor à distância ele não te conhece, ele não sabe que você vai em todas as aulas, por exemplo, que você é nerd que nem eu e está sempre ali. Outra coisa que é um fato é que a vida social numa faculdade à distância é muito menor. A capacidade que você tem de fazer amigos é muito menor. Você tem de aula presencial, você tem as aulas de laboratório, as provas, né, que no meu caso chamam as APs, avaliações presenciais. Você às vezes consegue ter contato com alguma pessoa assim por fora, se for um WhatsApp ou de repente algum grupo assim, mas é muito mais difícil, né? Na presencial você faz amigos muito mais fácil, conforme a aula está sendo dada ali, né? Às vezes você nem presta atenção que o professor está falando nada com nada ali, você vai conversando, fazendo amizade, você vai conhecendo as pessoas, tendo esse contato mais próximo. A vida social, para quem gosta de festa, essas paradas, nunca curti muito. A distância quase nem tem, né? É um público mais velho, que normalmente já trabalha. A presencial você tem muito jovem, que às vezes está fazendo só faculdade, tudo mais. No meu caso, eu fiz faculdade de noite, trabalhei e estudei. Puxando esse gancho, para mim que estudo e trabalho, o que eu acho melhor? O que eu, na minha opinião, acho melhor? Cara, a distância é muito mais prática, no sentido de eu estudo a hora que eu quero. Às vezes eu estudo 8, 9 horas da manhã, às vezes eu estudo 8, 7 horas da noite e tudo mais. Existem as tutorias, as chamadas tutorias, que são meio que um tira-dúvida. Às vezes é presencial, às vezes é à distância, depende da hora que o professor marca. É o professor que marca, se você estiver disponível naquele horário, tudo bem, se você não tiver, problema é teu. É diferente de uma faculdade presencial que você tem ali o horário fixado certinho. Eu, como motorista de aplicativo, eu senti uma diferença muito grande nessa questão de praticidade, de estudar em casa na hora que eu quero, né? Quando eu fiz faculdade de noite, né? Eu tinha que estar toda noite lá e como eu era nerd eu quase não faltava. E eu me sentia perdendo dinheiro, porque a hora da entrada da faculdade era uma hora muito boa de corrida. Não só era a hora que as pessoas estavam indo para essa faculdade como outras, né, como tinha gente saindo das empresas, indo para casa. Então dava um movimento muito grande e eu me sentia perdendo dinheiro. Mas tem gente que vai falar assim, na faculdade presencial eu levo pouca coisa para casa, no sentido de que eu estudo tudo lá e tá de boa, tá tranquilo, favorável. Eu não vejo muito dessa forma, pelo menos a faculdade que eu fiz, os professores passavam muito trabalhinho, então você querendo ou não levava muito exercício para casa.
trabalhos e exercícios, lista de alguma coisa para fazer. E muita aula, muita aula desnecessária, no sentido de que ele ia lá e falava nada com nada e tudo que ele falava não caía na prova, você tinha que buscar muita coisa por fora, a explicação era muito ruim, ou a aula era muito arrastada. Eu tinha aulas que duravam um tempo de 2 horas e meia. Então você imagina 2 horas e meia o camarada falando sem parar, né, com um conteúdo chato, uma parada que você não quer assistir. Numa faculdade à distância você não tem esse problema. Você vai buscar por videoaulas, ou eles vão indicar videoaulas e apostilas para você, mas você não vai ficar ali 2 horas e meia escutando o cara falar sem parar e você tendo que estar ali, né? Então eu não vejo muito essa questão de eu levo tudo, eu não estudo nada em casa. Você faz muito exercício em casa, você faz trabalho em casa. Tem professor que chega a passar 5, 6 trabalhos no semestre ou no bimestre, lista de exercício e tudo mais, e coisa para ler, vídeo para assistir. Eles pensam que você só tem a matéria deles. Isso é uma parada interessante de você observar, né? A faculdade à distância, pelo menos a que eu faço, é muito mais objetivo. Todo bimestre tem um trabalho e uma prova. Não tem essa de ficar passando 5 trabalhos ou 3 trabalhos, coisa para assistir. Tem os professores que são mais empolgados, mas é um trabalho e uma prova presencial. Acabou. Isso quando o professor não inventa de passar um seminário, né? Que o professor adora passar um seminário, apresentação de seminário, para você fazer slide e apresentar na frente da turma toda. Pode ser algo bacana no sentido de você saber se apresentar, no sentido de você aprender como é que faz um slide, desenvoltura ali, falar em público, a gente sabe que é muito importante. Mas tem gente que acha uma chatice eterna, né? Eu já tive aula que o professor ele não ministrava nada, ele simplesmente passava seminário, os outros alunos explicavam a matéria e tá tudo bem, né? E aulas que o professor simplesmente abdica de dar conteúdo e fica conversando ali da vida dele, o que ele fez, aonde que ele trabalhou e tal. Essa coisa, cara, você não tem em faculdade à distância. A faculdade à distância é muito mais objetiva nesse sentido. E assim, a faculdade à distância que eu faço, ela é um pouco confusa. Eu falo que é assim, CEDERJ sendo CEDERJ. Às vezes algumas coisas não ficam muito claras, né? Por exemplo, existem provas que a pessoa que está ali coordenando diz, olha, a prova vai ser em consulta. Chega no dia da prova, você leva um material de consulta e a prova não é em consulta. Por quê? Isso é outra diferença. A pessoa que aplica a prova para você, ela não necessariamente ministra aquela matéria. Na verdade, a grande maioria das vezes essa pessoa não sabe nem o que você está estudando. Se você tiver alguma dúvida pontual sobre a prova, você não tem para quem perguntar. O problema é seu, se vira. Essa é uma característica bem grande da faculdade pública que eu faço à distância. Eu até tive um colega que eu fiz lá que ele falou, olha, eu vou fazer faculdade presencial porque é muito mais fácil nesse sentido. Tem muito mais desenrolo de você poder conversar. Se tiver uma dúvida, você resolve ali. Na faculdade à distância, a pessoa que está aplicando a prova para você, às vezes ela é um professor de português e está te aplicando uma prova de geometria plana. Então ela não consegue te ajudar assim, eu tenho uma dúvida, essa questão aqui está perguntando o que exatamente, que eu não entendi. A compreensão da prova faz parte daquilo que você está fazendo. E a faculdade que eu estou fazendo, cara, eles complicam o fácil. Eu, formado em engenharia de produção, quase reprovei em matemática básica, que eles têm um excesso de rigorosidade que eu não entendo. Se não tiver exatamente igual o gabarito pré-estabelecido que eles têm, eles dão 0 na questão e não querem nem saber. Muito pouca gente se forma nesse tipo de faculdade porque desanima, cara. Eu tirei 6 e pouco em matemática básica. Então desanima você ir reprovando, né, e tendo que fazer de novo uma matéria que nem essa. Por eu já ter feito engenharia, eu consegui cortar uma quantidade boa de matérias. Essa é uma característica boa, principalmente faculdade pública. Faculdade privada, eu escuto dizer que eles não gostam muito de cortar matéria porque eles cobram por matéria, mas faculdade pública, cara, todas as matérias que eu pedi isenção eu consegui. Matemática financeira, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3,
Só o que não tinha mesmo, aí não tem como, né? Mas eu consegui cortar uma quantidade boa de matérias. Não foi nenhuma recusada, foram todas aceitas. E espero me formar o mais rápido possível. Estou aí no meu segundo semestre que eu estou fazendo lá. Estou gostando mais ou menos, né? A gente sabe que para a gente se tornar um bom profissional, a gente tem que buscar muito além do que o professor dá em sala de aula e muita coisa lá é desnecessária. Sempre, toda faculdade que você for fazer tem aquelas matérias que são mais fáceis e tem aquelas matérias que são naturalmente mais difíceis. Você tem geometria espacial, né? No meu caso, licenciatura em matemática, que é muito mais difícil do que fundamentos da educação, né? Que cobra Aristóteles e Platão pela 25ª vez. Eu já não aguento mais ver esses filósofos. Práticas de ensino. Eu particularmente acho que muita matéria você consegue fazer, inclusive, sem estudar muito. Por exemplo, de português instrumental. Português instrumental vai te dar uma aula de gramática, de interpretação de texto, mas chega na hora da prova você não usa muito conhecimento. Vai te dar um texto e vai te cobrar você interpretar esse texto. Você não precisou ter um conhecimento, um estudo prévio e se dedicar muito a essa matéria. Educação especial, que é mais tranquilo também, você dá uma estudadinha, mas você leva mais de boa. Políticas públicas em educação, praticamente não cobrou nada do conteúdo que ele deu. Ele explica o que é a política, o que é a educação e essas coisas. Chega na hora da prova, ele te dá um texto e fala assim, ó, com base nesse texto aí, responde essa questão tal. Você não precisava ter conhecimento prévio, mas toda faculdade tem isso, seja presencial, seja à distância. Tem aquela matéria que você vai se dedicar um pouquinho mais, porque é mais difícil. Como eu falei, eles gostam de complicar o fácil, mas tudo bem, né? Por ser pública, às vezes rola um prazer de reprovar o aluno, mas tem sempre aquelas pessoas que estão dedicadas, que estão ali para te ajudar. Eu tenho grupos de WhatsApp com algumas matérias, se você consegue fazer, né, ali um contato. Eu tenho uma grande amiga minha que eu fiz numa P da vida, que eu esperei ela terminar a prova lá embaixo, aí a gente começou a conversar. Hoje a gente é amigo, a gente faz as matérias juntos para poder ir se ajudando ali nos trabalhos. Assim, fazendo uma avaliação final geral, eu ainda estou no segundo semestre de licenciatura em matemática, já me formei em engenharia de produção. Matemática é algo que eu me identifico mais, os problemas e quebrar a cabeça, e dar aula foi algo que eu sempre quis. Embora eu achasse que professor não ganha muito dinheiro, não ganha mesmo, de fato. Por isso que eu estou aqui. Se inscreve aí no canal para ajudar o pobre professor. Mas eu vejo que vai muito da sua perspectiva. Para você estudar numa faculdade à distância, você tem que ser organizado. O semestre agora eu deixei para ver tudo de última hora. Você tem que ler 10 apostilas, cada apostila tem 20 páginas. É uma chatice. É muito mais vantajoso você estudar semana a semana, fazer um resuminho do que viu, deixar um diazinho certo para você estudar cada matéria, fazer os exercícios e ir pegando as coisas aos poucos. É muito mais vantajoso que chegou perto da prova, você estuda tudo rapidinho e vai vendo ali, você tem que trabalhar, você tem que ter vida social, você tem que fazer, né, ser feliz. E então fica muita coisa para sua cabeça e acaba que chega no momento do estudo que seu cérebro não está processando aquilo mais. Querendo ou não, numa faculdade presencial você leva muito mais pouco a pouco. É muito mais fácil você deixar para depois, quando não tem ninguém pegando no seu pé. As tutorias, você vai se você quiser. Se você tiver dúvida, o professor vai lá e te ajuda. Não creio que seja muito útil, não. Eu raramente vou numa tutoria. Muito pouco, acho que nesses 2 semestres eu fui em 2, é muito. Você estuda ali e na hora da prova você tem que se garantir, né? Você pensa no seguinte caso, você é mais desorganizado, você tem tempo livre, você não trabalha, não mora sozinho, que nem eu. Faz uma faculdade presencial, vai ser uma experiência muito bacana, você vai conhecer mais pessoas, vocês vão se ajudando, isso vai dar uma aliviada em tudo ali. Mas se você for que nem eu, que trabalha, estuda sozinho, de repente tem família, tem gente aí para criar e você não tem a condição de ficar todo dia na faculdade vendo coisa e tendo que correr atrás de trabalhinho para cá e fazer aquilo e aquilo outro, faz uma faculdade à distância, vai dar para ir levando, mas seja organizado, seja pontual e faça seus estudos de forma periódica, não deixe tudo para a última hora.
Aquelas matérias que forem mais fáceis e que não cobrar muito, aí beleza. Você estuda um pouquinho antes, revisa, porque às vezes é muito termo para você decorar, lei, LDB, não sei o que, Política Nacional de Educação, planejamento. Fica muita coisa para você decorar e se você fizer semana a semana, você já esquece. Eu, por exemplo, tem texto que eu leio na mesma hora eu já até esqueci. Você entende tudo, cara, mas você esquece. Deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida, eu vou procurar responder todo mundo. E de repente, se alguma coisa não foi esclarecida, faço outro vídeo para completar. Estou ainda no meu segundo semestre, de repente mais para frente, né, se Deus quiser, me formando, eu explico a experiência todinha aí, quem tiver interessado. Muito obrigado, não se esquece de se inscrever no canal. Se chegou até aqui, curte e comenta aí pra me dar uma moral. Isso é uma parada que guarda agora.